Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. Que bom estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Que bom estarmos no último culto de ensino do ano de 2023. Aleluia. Como dizem os nossos irmãos hispanos, hasta aqui nos ha ajudado Jeová. Amém? Glória a Jesus. Que privilégio é estarmos na presença do Senhor. É bom, né? Nós estamos aqui. Os nossos irmãos que viajam estão em casa, não é? É muito bom tê-los aqui conosco. Os nossos netos estão conosco. O pastor Alci está todo sorridente aqui, né? Glória a Jesus. É muito bom, não é, irmãos? Glória a Deus, porque nós desfrutamos desse tempo do ano, dessa época de Natal, e celebramos mesmo o Natal com força, com alegria, não é? O Natal do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória a Deus. Mas a correria, graças a Deus, não para, né? Graças a Deus. E quando você está atrasado, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu estava ali na linha do trem, tinha um subindo e outro descendo, dois de uma vez só. Glória a Deus, né? Eu comecei a contar os vagões, falei, não vou contar, não, eu vou morrer do coração. Então é melhor não contar. E falar em contar, deixa eu contar uma história para você. Nós estávamos há 2 semanas atrás, e o pastor Itamar, vou aproveitar que ele não está aqui para falar. Ele me manda text message, me liga, assim, assintosamente, né, intimando, amanhã o estudo é seu. Com essa quantidade de viagens, nós inauguramos, irmãos, algumas igrejas esse ano, para a glória do nome de Jesus, e ficou um pouco corrido o segundo semestre. Nós fizemos muitas viagens nesse segundo semestre do ano de 2023. E nós inauguramos igreja em Luxemburgo, nós inauguramos esse ano a igreja na Bélgica, nós inauguramos esse ano a igreja em Lisboa, né? 2 igrejas em Lisboa, Palmela e igreja em Odivelas. Nós inauguramos igreja em Copenhague, na Dinamarca. Nós inauguramos igreja lá, aliás, mudamos, né? Inauguramos um novo lugar em Cuneo, lá na Itália, né? E todas essas correrias, enquanto isso, fomos ao Brasil, na inauguração da nossa igreja-mãe em São Paulo. E no meio dessas correrias todas, às vezes é difícil a gente keep up with the agenda. E não só a agenda, mas o calendário também. E eu não prestei atenção que o último estudo do ano era meu. Eu já achava, como a gente faz a escala dos pastores já para o ano inteiro, eu achava que era alguém que estava escalado para fazer. Eu estava calmo, sereno, tranquilo, paciente e amoroso. Esperando que alguém fosse fazer. Bom, o pastor Itamar me lembrou que era eu a pessoa encarregada de fazer o estudo e eu mergulhei no joelho, mas com força, né? Pedindo socorro para Jesus. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Né? Me ajuda aqui, Jesus. Socorre, porque o negócio né? A gente tem graças a Deus, hoje tem muito recurso, né? Você tem recurso de todo lado, né? Na internet, livros e tantas coisas. Eu estou até orando e trabalhando para Deus me dar uma casa maior para ter uma biblioteca, viu? Porque nós precisamos, os livros estão lá amontoando. Mas eu aprendi que você usa os recursos depois que Deus te deu o assunto. Tem que vir do céu. Tem que ser pão quentinho do céu. Não é? Aí você vai pesquisar para aprimorar o seu conhecimento dentro daquilo que Deus está falando. E eu confesso que eu fiquei surpreso com esse estudo. Eu acho que os meus companheiros também, pastores, concordam que foi um estudo que realmente Deus falou conosco de uma maneira forte. O estudo dessa noite é muito forte. O tema, você tem aí na sua mão, o boletim é a guerra
começa amanhã. É o último estudo do ano e o amanhã significa 2024. A guerra está aí e nós vamos ter que enfrentá-la. E você não pode enfrentar a guerra de qualquer maneira. Para enfrentar a guerra você tem que ir para Efésios capítulo 6. Vamos lá? 6 e 11. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, a quem toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Amém? Glória a Jesus. 6 e 11 de Efésios. Estamos juntos? Glória a Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Eu vou ler outra vez. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É claro que a primeira ideia que a gente tem é que a gente vai falar da armadura de Deus se a gente vai falar de guerra. Nós não vamos falar da armadura de Deus. Claro que nós vamos mencionar a necessidade de vestirmos a armadura de Deus. Mas nós vamos falar mais sobre as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. O diabo prepara ciladas para nós. E você vai ver pelos tópicos que o Senhor nos deu, que o Espírito de Deus nos deu. O primeiro tópico desse estudo é o que você não está vendo. O segundo tópico fala sobre a dissimulação, uma transição dissimulada, é o que nós estamos vivendo. E o terceiro tópico é o que eles não estão vendo. Primeiro o que você não está vendo, depois o que eles não estão vendo. São só 3 tópicos. E entre um e outro, nós temos aí uma transição dissimulada. Eu nunca, na minha vida, na minha jovem vida, na minha geração, eu não me lembro de ter visto um final de ano tão obscuro, tão incerto, tão inseguro como 2023. Nós nunca vimos tanta guerra e ameaça de guerra como nesse fim de ano. Não é? Nós passamos um susto no dia 11 de setembro, não é? De 2001, e o mundo ficou em polvorosa, né? E foi mais polvorosa de pólvora do que outra coisa. E os Estados Unidos atacaram o Iraque. Mas nada comparado às nações do mundo hoje brigando, xingando, revoluções e manifestações em muitos países contra Israel. Nada comparado à Rússia atacando a Ucrânia, os Estados Unidos ameaçando entrar, a Rússia ameaçando guerra nuclear, a China se aliando com a Rússia, e etc, etc, etc. Não é? A Ucrânia sendo dizimada. Todo dia a Ucrânia derruba um avião importante da Rússia, todo dia a Ucrânia mata um general importante da Rússia, mas a Rússia vai só avançando. Se você assiste o noticiário, você tem a impressão de que a Ucrânia está trucidando o exército russo, mas o russo está tomando conta da Ucrânia. E não pisou no acelerador até o fim, não. Está só 1/3. Israel em guerra com Hamas, e agora até a Venezuela está ameaçando aí invadir a Guiana, não é? Os Estados Unidos defendendo a Ucrânia configuram uma ameaça para a Rússia, que ameaça um ataque nuclear contra a Europa e contra os Estados Unidos. De novo, os Estados Unidos fazendo manobras militares no Mar da Guiana, e como um aviso claro à Venezuela de que eles vão estar apoiando a Guiana. Eles não vão deixar que simplesmente Maduro
entre lá na Guiana e tome o país dos outros, né, a ex-colônia britânica. O massivo ataque de Israel ao Hamas, naquela faixa de Gaza, está despertando o antissemitismo mundial. Isso é uma preparação para o fim das coisas. As pessoas estão... O antissemitismo é estar contra Israel. E esse ataque massivo de Israel contra o Hamas está fazendo com que grupos comecem a surgir em muitos países contra Israel, dizendo, está demais, está demais, está demais. Eu sei que os irmãos nunca viram isso, nos estados dos irmãos, eu sei que não existe isso, mas lá no Rio de Janeiro, no meu estado, quando qualquer lugar, né, do Brasil, a gente passa e a polícia está batendo no bandido, a gente morre de dó do pobrezinho do bandido. Tadinho. Não é verdade? Gente, para que isso? Batendo assim no sujeito, para que bater assim, né? Para que bater tanto? Para que bater? Né? Não precisa bater, prende, tem lei, e não sei o quê, e tarará, não é verdade? Mas o sujeito acabou de assaltar uma mulher grávida, deu um chute na barriga e pegou uma criancinha que estava no carrinho do bebê e enganchou na porta, ele saiu arrastando a criança pelo chão, a toda velocidade. E a gente está morrendo de dó porque o guarda está dando um pescotapa no pé do ouvido dele. Não é? É mais ou menos o que está acontecendo hoje, Israel e Hamas. E as pessoas estão se tornando contra Israel. É o antissemitismo. Não é? Pressão de todo lado, protestos em muitos países. A ONU fazendo pressão, você viu semana passada? A ONU decretou cessar fogo. Israel quase riu. Não é? O porta-voz do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, falou, e eu assisti, ele falando, ele disse, por que esses 140 e poucos delegados aí que votaram para cessar fogo aqui na faixa de Gaza, por que eles não vêm fazer babysitter aqui para as senhoras na faixa de Gaza, as israelenses aqui? Vem tomar conta do pessoal aqui. Vem para cá. Para cá vocês não querem vir, não é? Eles nem se importaram, mas a pressão está aí. E até os presidentes de países chamando o Hamas de combatentes. E por incrível que pareça, o exército de Israel chamando de terrorista. Como se o massacre de civis, incluindo crianças e pessoas idosas, nunca tivesse acontecido. Né? 7 de outubro nunca aconteceu. Não fosse o suficiente a corrupção, graça desvalada por todos os lados. Pedido de impeachment do presidente americano, em curso aí no Congresso Nacional, com acusação substancial de supostas provas de corrupção do presidente Joe Biden em negociações de dinheiro com a Ucrânia. E o Brasil, o Brasil parece uma panela de pressão perto de estourar. Os ataques da direita e da esquerda estão agora nos níveis tão baixos que eles estão chegando quase que às vias de fato no Congresso Nacional Brasileiro, ou seja, já estão quase trocando tapa no plenário. Já estão, né? Já trocaram, né? Já deram uns pescotapa aí. Né? E, como a gente diz, né, em português, quase chegando às vias de fato. Né? E nas ruas a revolta é imensa, especialmente contra os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Esses todos os dias são chamados de militantes políticos, ativistas judiciais e até de ditadores. Ditadores de toga. Pais de famílias presos desde 8 de janeiro, quase um ano já. Trabalhadores comuns, mães, senhoras idosas, pessoas senis. Pessoas que não estão no seu bom senso ou na sua consciência foram presas. Autista, um jornalista foi morto ou deixou de ser socorrido como deveria e
morreu dentro da cadeia, colocando o Brasil na maior penumbra político-administrativa como a presente geração jamais antes viu. Em literalmente quase todos os países do mundo, pessoas se amontoam pelas praças sem ter onde morar, ou sem querer voltar para casa. E vai aumentando assustadoramente o número de pessoas drogadas. Tudo isso vai multiplicando casos de roubo, de assalto e de violência. A Califórnia é um dos estados mais fortes dos Estados Unidos, de maior progresso nos Estados Unidos. A Califórnia, em um determinado tempo, se ela se separasse dos Estados Unidos, ela seria o 9º país do mundo. 9º país mais rico do mundo. Se ela se separasse dos Estados Unidos, se fosse um país, seria o 9º país mais rico do mundo. Quem conheceu a Califórnia alguns anos atrás, né, a Califórnia era um oásis, uma coisa extraordinária, uma coisa linda, um estado riquíssimo. As pessoas que, até hoje, as pessoas que moram na Califórnia não querem mudar da Califórnia. Né? Hoje, na Califórnia, o trem vai passando, como aqui agora. Se ele passar devagarinho, as pessoas roubam o trem. Sobe no trem para roubar as coisas de dentro do trem. Isso está acontecendo na Califórnia. Lei amparando a pessoa que pode entrar em qualquer estabelecimento, especialmente se for um supermercado, um lugar que vende comida, e pode roubar até $900, porque não é roubo, até $900 não é roubo. Não é? A população de rua vai aumentando e o Estado, em vez de tentar criar uma solução para isso, né, o presidente Trump se ofereceu, me lembro, para ajudar, para resolver esse problema lá da Califórnia. Ele disse, não, nós não queremos ajuda do governo federal. Começaram a distribuir tendas, barracas, para as pessoas ficarem na rua. Nada de resolver, não. Porque isso é o que dá ibope e dinheiro. Né? Vai aumentando os casos de pessoas drogadas. Né? Falta espaço e tempo para a gente falar de apoio ao aborto, não é? De apoio à ideologia de gênero, apoio à intimidade física entre pessoas de qualquer gênero, de maneira livre, né? Viciados nas redes sociais, aumentando cada dia. Esses estão piores do que os que estão usando entorpecentes, como a maconha, como a cocaína. Os que estão viciados nas redes sociais, viciados no metaverso, viciados nos jogos eletrônicos e etc., sem contar os sites de pornografia e tantas outras coisas, vai aumentando, e os que estão nesses vícios estão piores do que os que usam cocaína. E alguns deles, como o metaverso, por exemplo, eu já li que vicia mais e pior do que a cocaína. Vai danificando a mente da pessoa, vai prejudicando ou danificando, destruindo as conexões no cérebro. O que está acontecendo com a humanidade, meu Deus? Como nós, igreja, você e eu, como é que nós vamos nos contextualizar? O salmista disse, o que pode fazer o justo? O que é que o justo pode fazer? O que é que você não está vendo? Muitas coisas aconteceram debaixo do nosso nariz, debaixo dos nossos olhos, e nós não percebemos. Essas filosofias, como ideologia de gênero, essa questão do aborto, todas essas questões de casamento homossexual, e agora o negócio vai regredindo, né? Vai regredindo, regredindo, que hoje em dia já não é mais homossexualismo só, já está virando bestialismo, não é? As pessoas querem casar com animais, né? Estão se casando com animais, não é? Daqui a pouco vão começar a casar com coisa. Sim. Daqui a pouco vão começar a casar com a árvore, falando isso aqui, porque o diabo faz do povo assim. Você talvez não percebeu, de um tempo para cá, o diabo vem ridicularizando o homem e dando risada dele.
Primeiro começou encumpridar os cabelos de todo mundo, os homens, né? E tal, e ficou uma coisa esquisita, que antigamente quem tinha cabelo comprido era a mulher e o homem tinha cabelo curto, né? E a Bíblia fala disso, as pessoas acham que isso não é bíblico. É bíblico. Absolutamente bíblico. Ah, não, isso é só para aquele tempo. Engraçado, né? Como as pessoas, quando lhes é interesse, não querem contextualizar a Bíblia. Não, isso aí era para aquele tempo. Já viu sensacionistas? Não. Línguas estranhas, profecia, interpretação de línguas, visão, revelação, cura? Não. Isso cessou lá no começo da igreja. Era porque antigamente não tinha a palavra de Deus escrita. Quer dizer que agora que a palavra de Deus está escrita, não precisa mais curar ninguém. As pessoas podem morrer, né? Não precisa mais de cura. Não precisa mais expulsar demônio. Expulsando demônio não é coisa só do Novo Testamento. No tempo de Jesus já se expulsava demônio. E as pessoas não se admiravam que se expulsasse demônios. Elas queriam saber em nome de quem estão expulsando demônio. De quem é a autoridade para expulsar esse demônio. Não é verdade? Então, as pessoas parecem que querem se tornar essas coisas convenientes. Não. A Bíblia não só fala do cabelo do homem ser curto, como fala o tamanho. Está lá em Ezequiel 44. Você pode abrir a palavra de Deus, você vai encontrar lá. Não é? Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele fala, isso vos ensina a natureza. Mas lá em Ezequiel, ele fala, olha, o cabelo do homem, ele tem que ser cortado, ele não pode nem ser rapado e nem pode ser comprido. Pronto. É por ali. Aí alguns acham que crescendo para cima e não para baixo, não está crescendo. Né? Mas deixa para lá, vamos voltar para cá o negócio. Aí a Bíblia diz assim, não ameis o mundo, e nem o que o mundo há. Ontem à noite eu estava conversando com meu pai, estava dizendo para ele o que a sua geração nos ensinou, o que o Senhor nos ensinou foi, não ameis o mundo. A moda da igreja não é, a moda do mundo não é para a igreja. Quando você abraça aquelas coisas do mundo, você está dizendo, eu amo o mundo, eu amo essas coisas que estão acontecendo lá fora. Eu quero ser igual ao que está acontecendo lá fora. Isso choca, e quando isso choca, as pessoas dizem assim, vocês são fundamentalistas. Vocês são radicais. Vocês não têm conhecimento, vocês são ignorantes. All right? Vamos para a palavra de Deus. Se você conseguir sustentação na palavra de Deus, não é? Não consegue. Por quê? Porque é do mundo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro. E a Bíblia diz assim, de repente, o negócio começa a fazer um barulho tão grande que é um abismo enquanto o outro vai desmoronando tanto, que é como ruído de catadupas. Ao ruído das suas catadupas. Sabe o que é catadupa? Queda d'água. Caindo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Isso é um abismo chamando outro abismo, abismo chamando outro abismo. Ah, mas isso aqui não faz mal. Isso é coisa de jovem, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que entender que isso não faz mal nos jovens. Aham. Você lembra quando as igrejas americanas começaram a colocar quadras de esporte nas igrejas para segurar os jovens? Porque isso é coisa de jovem. O jovem gosta de esporte e tal. Tem que botar quadra de esporte na igreja para segurar os jovens. Segurou? Pelo contrário. Levou até os adultos embora. As igrejas começaram a fechar. O negócio começou a ficar feio. Na Europa fizeram a mesma coisa. Eu passei por algumas igrejas na Suécia, nós entramos por Gotemburgo, no sul da Suécia, e fomos até Estocolmo. Quem estava me levando era o filho do missionário Gunnar Wingren, que nos havia convidado para ir lá. No meio do caminho, nós passamos numa igreja linda, mas muito bonita. Enorme, o prédio enorme. E lá na igreja funcionava um instituto bíblico. Gente, tinha uma quadra de esportes lá. Uma quadra fechada. Linda. Um negócio assim extraordinário. E qualquer escola, colégio, sonharia ter um negócio daquele. BCA, my God. E fomos na aula. Os alunos estavam tendo aula e eles nos receberam. A aula muito interessante. Um com o pé em cima da cadeira, outro com o pé em cima da outra cadeira. Tá? Eram os alunos da Escola de Teologia da igreja. Cabelo aqui pintado de uma cor, aqui de outra, ali de outra. Você não sabia direito quem era
his e quem era her. Quem era ele e quem era ela. Hã? Futuros pastores da Suécia. Nós somos fundamentalistas. Não nos suportam. Quando nós saímos daquela escola, o irmão Bertil Wingren olhou para mim chorando e disse, por favor, pede para o pastor Wellington mandar missionários para a Suécia. Nós precisamos de ajuda. Eu olhei para ele e falei assim, o que vocês fizeram com aquilo que os seus pais nos ensinaram? Eu sei que isso não foi muito delicado, mas ele olhou para mim ainda chorando e disse assim, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o recolherás. Nós semeamos no Brasil, hoje nós precisamos do Brasil. Nós precisamos que o Brasil faça alguma coisa por nós. E eu creio que em 2024, o Ministério do Belém vai abrir a primeira congregação em Estocolmo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Já estamos trabalhando nisso, em nome de Jesus. Na verdade, o pastor João Leno, antes de sair da Dinamarca, já tinha deixado ali o caminho preparado para nós entrarmos na Suécia, no nome de Jesus. O que é que nós não estamos vendo? É que essas filosofias, estas coisas, irmãos, elas vêm como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal. Vai lá na escola, aprende na escola. Isso é matéria de escola, isso não tem nada a ver com religião, não. Perdão, é coisa de escola. Muitas coisas aconteceram debaixo dos nossos olhos. E o progressismo não é uma coisa de agora. O progressismo começou no final do século XIX. Só quem lembra disso é o pastor Itamar, que estudou muito. Né? Ele se popularizou agora ele ganhou força. Porque agora as pessoas falam naquilo que o progressismo é, sem a máscara que ele trouxe quando começou. Hoje eles falam daquilo que realmente é a realidade do progressismo, sem o menor pudor, sem o menor medo. Eles falam hoje abertamente. Ele nasceu com propostas que pareciam muito boas para a sociedade, excelentes, como corrigir os desníveis que foram criados pela industrialização. Não teve o boom da indústria, não foi? Então, quando veio a industrialização e começou a se modernizar tudo, então as pessoas começaram a migrar da zona rural para a zona urbana, e as pessoas começaram a ganhar dinheiro e morar em casas melhores e não sei o quê, e aí começou um desnível grande, porque as outras pessoas que não estavam trabalhando lá e as que estavam lá na zona rural começaram a ficar prejudicadas e tal, e pronto. Então, ele surgiu para promover a justiça social, para combater a corrupção política. Isso era o progressismo. O que eles não estavam contando para as pessoas era que o que estava por trás de tudo isso, e eles não contavam quais eram as estratégias que eles iam usar para implementar a verdadeira cara desse progressismo, que de progresso tinha muito pouco. O pano de fundo deles era um retalho de filosofia, como o pragmatismo. Vamos fazer o que é comprovado que funciona. Vamos ser pragmáticos. Um dos mais Gente, a gente acha que essas coisas estão só nos bancos da universidade, lá na faculdade de filosofia. Não é, está na vida do dia a dia. O maior presidente da história dos Estados Unidos, que todo mundo venera, é John Fitzgerald Kennedy. Pragmatíssimo. Estabeleceu aqui, ó, nós vamos mandar o homem para a Lua? Vamos. Então tem que mandar até o ano tal, até o final do ano, vamos mandar o homem na Lua, até o final dessa década, o homem tem que chegar na Lua. Pragmático, vamos, é isso aqui. Vai dar? Vai dar. Então vamos fazer e pá, pum, acabou. Pragmático. Isso parece ser muito bom. Darwinismo social. No final do século XIX, havia uma influência muito grande nas ideias do evolucionismo de Charles Darwin. O homem veio do macaco, o homem veio do macaco, o homem veio do macaco. É uma ideia do cão, foi o Satanás que botou na cabeça daquele homem esse negócio. Teoria que nunca foi comprovada. Porque eles não enxergavam nenhuma célula, não conseguiam enxergar no microscópio. Então não podiam provar aquilo que estavam falando. Utilitarismo. A ênfase do utilitarismo é fazer o que é melhor para a maioria. É útil para a maioria? Então vamos fazer.
Está servindo a maioria? Está servindo a maioria. E a minoria? Não importa. O utilitarismo é isso. O que é bom para a maioria. E muitas vezes isso era o inverso, né? Eles faziam o que era bom para a minoria que estava lá na oligarquia. Né? O institucionalismo é o impacto das instituições no comportamento social. Quais instituições? Política, científica, social e até as religiosas, porque eles criaram um tal de um evangelho progressista. O brasileiro que se destacou nessa área foi o Leonardo Boff, lembra do frade, aquele frade Francisco Leonardo Boff, que inventou lá a tal da teologia da libertação, né? O coletivismo, olha que interessante isso aqui, tudo tem a ver com coletivo, nada individual, especialmente na educação. Você não vai ensinar outra coisa aos seus filhos. É a coletividade, e essa coletividade, geralmente, ela era representada por um comitê. Daí começam os sindicatos. Esse comitê é composto de pessoas que abraçavam a doutrina progressista. E até hoje, se você ouvisse as histórias de representação em comitês mundiais de direitos humanos, em comitês mundiais de educação, esse pessoal progressista, esse pessoal de esquerda, eles tomam posse desses comitês e não deixam o pessoal de direita nem entrar. Quanto menos fazer parte de uma mesa diretora desses comitês. Nunca. São absolutamente cerceados. São absolutamente colocados para fora. Não é? Então, são eles que decidem o que vai ser ensinado para os seus filhos na escola. Essa gente é que está decidindo isso. Não é? Mas a principal filosofia que traz tudo isso, irmãos, é o humanismo. De quem se originou muito do pensamento dessas filosofias e dessas teorias. O ideal do humanismo é o homem pode encontrar solução para todos os seus problemas no próprio homem, na raça humana. A gente não precisa do transcendente. Em outras palavras, nós não precisamos de Deus. Você se lembra do Stephen Hawking? Aquele cientista, acho que ele era do Ceará, não foi? Britânico, ele tinha aquela enfermidade chamada ELA, enfermidade que vitimou esse ano, há 2, 3 semanas atrás, o pai da Ingrid, a esposa do Hudson. A única coisa que funcionava, ou as únicas coisas que funcionavam no Stephen Hawking, eram 3 dedos e o cérebro, porque nessa enfermidade, o cérebro da pessoa fica perfeito. Ela tem consciência de tudo que está acontecendo. O resto do organismo degenera. Ele falava por uma tela de computador e ele tinha uma voz mecânica ou digital. Ele falava pelo computador, escrevia e saía a voz. 3 dedos só. Alguém, depois que ele se tornou um monstro da ciência, alguém perguntou para ele, você ainda diz que Deus não existe? Com o conhecimento que você tem hoje, você ainda diz que Deus não existe? Aí vem o gnosticismo. Ele diz assim, eu não digo que Deus não existe, eu digo que nós não precisamos dele. Ele diz assim, o universo ele está ordenado de uma maneira tão sincronizada que Deus não é necessário. Não precisa de Deus. Aí quando um meteoro pega aí, ou quando entra um tsunami, né, aí eles falam, não, isso aí... Né? E agora? Não estava todo sincronizado? Então o humanismo fala que não precisa do transcendente. O homem pode resolver os seus próprios problemas. Aí entra o secularismo. Né? Tudo que tem negócio de ismo no fim, gente, é um sistema de pensamento, é filosofia. Tudo que foi ismo. Né? E esse secularismo, né, que está aí, né, que fala do secular, que é aquilo que diz respeito ao mundo. O mundo, tanto no sentido físico, do lugar, mundo, quanto no sentido da ideia, do pensamento. O pensamento deste século. Não é? O que é o secularismo? São as modas de hoje. Esse é o secularismo. Não é? As coisas do mundo, o mundo aqui também. Esse mundo é o que está hoje em dia. Se você olhar para o mundo, estou falando em termos físicos, há 100 anos atrás, era totalmente diferente do mundo de hoje. A começar por aqui, ó. Né?
Se você olhar em termos de pensamento, também, isso é o secularismo. Ele tanto fala a respeito do lugar, como fala a respeito da ideia. Mas nunca a respeito da eternidade. É só aqui. É só no horizontal, nada no vertical. Eles querem ignorar o transcendente. Até dizem, nós não dizemos que Deus não existe. A gente só acha que a gente consegue resolver a parada por aqui. Lembra que eu sempre dou o testemunho daquela senhora que no avião, que eu falei de Jesus para ela? Eu falei, acho que isso aí, quando a gente morre, acaba tudo. Eu falei, interessante. Eu gostei da sua filosofia, porque você pode viver do jeito que você quiser. Assim, quando você morrer, vai acabar tudo, você não tem que se preocupar depois, é ou não é? E se a senhora estiver errada? Eu disse para ela. Ela olhou para mim e disse, a senhora está pronta para encontrar o diabo do outro lado, o capeta lá do outro lado? A senhora vai cara a cara com o diabo. A senhora está pronta para isso? Não, moço, fala para mim. Alguns minutos depois, nós estávamos de mão dada, eu estava orando por ela, aceitando a Jesus como Salvador, para a glória do nome de Jesus. É? Então, essas filosofias estão aí em todos os lugares. A gente acha, não, mas isso aí é só... Não é na escola de filosofia, não. É na música, é no filme que você assiste, tudo isso. Tem algum filme que você assista hoje que não tem um casal gay? Tem algum filme que você assista hoje que não tem uma insinuação gay? O que é isso? É o progressismo? É a ideologia de gênero? É a filosofia sendo contada através do filme, através da música, através da moda. Você olha para uma pessoa, às vezes ela está vestida, você não sabe se é, se não é, ou se deixou de ser. Não é? A palavra de Deus... desculpe, isso aqui é muito importante. Eles estão dizendo o seguinte, que toda a realidade, toda a vida, cada valor humano, cada atividade humana, ela tem que ser compreendida e ela tem que ser avaliada à luz e pelo valor ou pela norma do tempo presente. Isso é uma presunção, irmãos, do ser humano. Não. Tudo que é valor, tudo que é princípio, tudo que diz respeito à vida, toda atividade humana, a gente tem que avaliar dentro do nosso tempo, daquilo que nós estamos vivendo hoje. E dentro do mundo que nós estamos, porque isso aqui é coisa nossa. Que presunção! Como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse no comando, como se Deus não fosse o Senhor do universo, do céu e da terra. 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz assim, sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Não, mas nós não queremos nos afastar. Não, porque a pessoa é importante. Ela tem um cargo importante. A pessoa é rica. Os milionários do mundo hoje estão influenciando Davos, o Fórum Econômico Mundial, onde se discute abertamente em como eles vão eliminar 30% da população do mundo nos próximos anos. Abertamente, pegue aí as notícias, pegue os estudos que estão sendo feitos lá, vá na internet e procura, está aí, gente. Isso está sendo discutido lá. Quem está pagando? As fortunas mundiais. Eu sei quem são as fortunas mundiais, né? Eu não estou dizendo que são eles que estão pagando isso, mas as fortunas mundiais estão por trás disso. Quem é? Bill Gates, Warren Buffett, Silmo Moura e outros tantos. Que estão financiando. O irmão, aquele que fala de islamismo, Jesus, deu um branco aqui. Joshua Lingle. O Joshua Lingle me convidou para um almoço e nós fomos almoçar, coisa rápida. Sentamos na mesa meio-dia, levantamos às 4h30 da tarde. E ele estava me mostrando quanta fortuna está sendo investida, pastor Alcir, para mudar essa palavra, para tirar o nome de Deus dessa palavra, para tirar toda a menção, para mudar a expressão
do Filho de Deus na Bíblia, porque os islâmicos não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Investido fortunas para mudar isso aqui. Eu quero só puxar pela sua mente um pouquinho. Investido fortunas para ressignificar a palavra de Deus. Lembra? Daquele camarada lá no Brasil que diz, tem que ressignificar a Bíblia. A Bíblia está obsoleta para os nossos dias, para o nosso século, o secular, o secularismo. Isso é o que nós vamos enfrentar a partir daqui. Você se lembra quando algum tempo atrás eu falava para você, aqui nos nossos cultos de ensino, nos nossos cultos públicos, então eu falava, vai chegar, está chegando o tempo em que o crente vai ter que mostrar que ele é crente de verdade. Se você não tiver substância com Deus, você não vai aguentar. Os nossos filhos não vão suportar e eles vão deixar a igreja. Porque a guerra vai ser ou você está lá ou está cá. Por enquanto, vamos embora misturar. Daqui a pouco vamos falar disso, vamos correr. Tudo isso, irmãos, é um sofisticado esforço maligno para excluir o Senhor Jesus de todas as esferas da sociedade dos nossos dias. O conflito desse secularismo com a palavra de Deus está claro, é o secular versus o eterno. Não vamos pensar no eterno, esquece o eterno, não fala de Deus, não fala de Jesus. De Deus até pode falar, porque Deus é uma coisa relativa, é uma coisa para você, outra coisa para mim. Para você Deus é Deus, Deus do céu, aí o outro para ele é o Alá, e aí o filho do Hamas, aí ele está falando para todo mundo escutar, dando entrevista em tudo que é lugar, dizendo o problema do islamismo não é a doutrina do islamismo, é o Deus do islamismo. Alá não é um Deus, Alá é um demônio. E ele está pregando isso aí, abertamente o tempo todo. Você pode assistir as entrevistas deles que ele está falando isso. É um demônio que manda as pessoas matarem judeus, que incita as pessoas a acabarem com os judeus e com quem não é islâmico, em última instância. Isso é o secular, o que importa é o que está aqui agora. Nada do eterno, esquece Deus, esquece o Filho de Deus, esquece a Bíblia. A Bíblia ensina que nós somos criados para a eternidade. O centro da mensagem do Novo Testamento é a vida eterna. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Glória a Jesus. Não é? Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra tem um começo, não só no espaço, como no tempo. É o aqui e agora, lembra? Aqui, espaço. Agora, tempo. O tempo presente versus a eternidade. Mas antes mesmo de haver um mundo, há aquele que transcende o mundo, que fez o mundo. Aquele que está acima do mundo, aquele que está fora das restrições dessa ordem de espaço e de tempo que nós chamamos de mundo. O nosso Deus está acima do tempo, o nosso Deus está acima do espaço, Ele é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós acreditamos num Deus transcendente, um Deus que está lá fora, um Deus lá fora. Um Deus que está além dos limites desse planeta, um Deus que é transcendente, um Deus que é eterno e que todos os seus julgamentos, todas as coisas que Ele faz, são feitas a partir da perspectiva da eternidade. Moisés escreveu no Salmo 90 dizendo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Dá glória a Deus aí, pelo amor de Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Nós não podemos ser julgados pelos valores, pela norma, pela perspectiva do progressismo, do tempo presente, porque os nossos princípios e os nossos valores são eternos. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo uma transição dissimulada. O tempo passou, não foi? Apocalipse 2:9 diz, eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são. Mas são o quê? A sinagoga de Satanás. O problema é essa dissimulação. Eles falam que são, mas não são. Não é?
Os progressistas muitas vezes se travestem de promotores da paz e da unidade, da comunhão e do amor ao próximo, mas apenas para convencer os incautos, as pessoas que estão desatentas, aquelas que gostam de flertar com a linha tênue do pecado, as pessoas que gostam de brincar na fronteira do inferno, já viu? Eu não bebo, mas eu estou acompanhando os meus amigos, vou lá no boteco com eles, ou vou lá né? Eles estão lá bebendo socialmente, eu estou com eles lá e tal. Eu estou perto, não estou lá, mas eu estou perto. O que você diz de uma pessoa que é amiga do Evangelho? Essa pessoa é gente boa, é amiga do Evangelho, não é contra nós. Não é uma pessoa que é contra o Evangelho. Está aqui, vem, inclusive frequenta a igreja, vem nos cultos de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando até vem no culto e tal. Não é crente, a pessoa não é. Ela é amiga do Evangelho. No dia que a trombeta soar, no dia que o arcanjo gritar, ela fica. Com toda a amizade que ela tem ao Evangelho, vai ficar. Amigo do Evangelho não sobe. E amigo do mundo, tampouco. Amigo do mundo também não sobe. Não é? É só para convencer as pessoas. Mas quando essas pessoas estão em posição de poder, não é? Elas colocam as unhas de fora, elas mostram seus verdadeiros intentos. Esse ano, irmãos, a gente viu a revelação despudorada dessa malignidade contra os princípios da palavra de Deus, que são os princípios de Deus mesmo. De maneira deslavada. Desde o começo, o progressismo ele deu as mãos à dissimulação, ao engano, ao fazer de... O que é dissimular? É fazer de conta. Fazer de conta o que é e não é. Até mesmo ele criou um tal de um evangelho progressista. Como se o evangelho pudesse cooptar com as doutrinas do mal. Né? Esse tal evangelho, que de evangelho não tem muita coisa, ou coisa nenhuma, né? Ele prega que a Bíblia está desatualizada e que os seus ensinos precisam ser revistos. A sua doutrina, os seus mandamentos, os seus conselhos, os seus juízos precisam ser ressignificados à luz do progressismo. Olha só, a criatura querendo ressignificar o Criador. Ah, não, tem que ser ressignificado. Nós temos que reavaliar a Bíblia. Como que é isso? A palavra de Deus. Essa dissimulação, ela está tomando conta de todos os setores da sociedade nos nossos dias. Homem vira mulher e dissimuladamente entra no banheiro das mulheres, já está tendo aí abuso, já está tendo problemas sérios aí, não é? Estão acontecendo mulheres violentadas. Agora tudo é normal e nada faz mal. A própria pedofilia está sendo agora cotada para mudar do status de crime para o status de comportamento ou uma opção sexual. O pedófilo, ele vai... Não, porque é uma opção, é um comportamento, isso é o que eu gosto. Não importa o filho de quem. Corrupto virou autoridade, terrorista virou combatente, homem virou mulher e o bebê no ventre da mãe é só um aglomerado de células. Não é ninguém vivo, é um aglomerado de células. Eu quero saber como é que faz para ficar vivo lá dentro. Essa discussão não é para hoje. O pior é que esse comportamento está sendo sistematicamente ensinado. A resistência aos pais não é mais através do confronto, é da dissimulação, é do engano, é do faz de conta. Os filhos estão sendo treinados, os nossos filhos estão sendo treinados como dissimuladores contumazes. Eles vão bem na escola, eles se comportam bem em casa, eles cumprem as obrigações. Ele arruma o quarto, ele faz isso, faz aquilo. Não é? Vai para a igreja, louva, levanta a mão. Eu nunca me esqueço, irmãos, de pessoas dissimuladas na igreja. Aqui no nosso meio, levantando a mão, louvando e tal. Lá na escola, vivia como uma vadia. Uma vadia! Mas aqui na igreja parecia uma santa. Dissimulação. Eles são tão bons que os pais não acreditam. Se você fala, não, pelo amor de Deus. Como é que eu vou tirar o celular do meu filho? Se o moleque é um santo, ele ajuda em casa, chega em casa, ele obedece o pai, obedece a mãe, ele vai para a igreja. Ele vai nos cultos. Isso se chama dissimulação. Mas o pai não pega o celular dele para ver. A mãe não pega o celular dela para ver.
não vê as mensagens que estão lá. Não vê as fotos que ela está mandando. Não vê o que ela faz por trás das cortinas, que não vale nem a pena a gente mencionar aqui. Eles vão muito mais longe, onde a gente não quer mencionar. Né? E os pais não querem admitir. Eles não conseguem enxergar a realidade de um filho tão bom como alguém que está mergulhado no pecado. Não conseguem enxergar. E aí, perde os filhos. Por quê? Porque eles estão aqui, mas estão brincando com o pecado. E o pai está dizendo, mas ele quer ser assim, deixa, só porque ele está na modinha aí, isso não faz mal. Aquilo ali não faz mal. Foi esse não faz mal que levou o seu filho para lá. Foi esse não faz mal que levou a sua filha para lá. Os agentes desse progressismo, eles estão treinando nossa próxima geração para ser hipócrita. Esses agentes são malignos, são verdadeiros lobos travestidos de ovelhas. Eles são, na palavra do apóstolo João, a sinagoga de Satanás. Eles estão aí dizendo abertamente, nós vamos pegar os filhos de vocês e vocês não vão poder fazer nada. Você já ouviu isso? Eles estão falando isso abertamente. Eu estou falando para você que o progressismo ficou descarado agora. Eles estão mostrando a verdadeira face deles. Não era aquela, não, mas nós vamos para a justiça social. Nós vamos para ajudar o pobre a enriquecer. Mentira, ele quer que o rico empobreça. É o contrário. Ele quer nivelar todo mundo por baixo. Tem um filósofo aí que está dizendo o seguinte, você sabe o que é o que eles fazem no comunismo? O meu exemplo, meu modelo de liderança no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, chamava-se, o mundo secular, obrigado, pastor, chamava-se Antônio Hermílio de Moraes. Eu admirava extremamente, achava um grande administrador. Eu gostava demais dele. Homem que tinha, qualquer dia, a gente fala sobre ele aqui particularmente, não no púlpito. Né? E um dia ele estava sendo entrevistado no canal da Cultura, naquela Roda Viva, e o Vicentinho fez uma pergunta para ele sobre a jornada de trabalho. Falou, Vicentinho, você defende 40 horas por semana, não é? Aham. O trabalhador só pode trabalhar 40 horas por semana. É isso aí. É o que é justo ele trabalhar 40 horas por semana. Ele fala, na terça-feira eu já fiz 40 horas de trabalho. Você pega um domingo que a gente começa o culto aqui às 9 da manhã, e sai daqui, vai para uma reunião à tarde em Naples e outra à noite não sei aonde, ou então um lugar que você sai, vai de manhã no culto em Luxemburgo e à noite em Palmelas ou em Odivelas, depois de pegar um avião e sair do norte da Europa para o sul da Europa. Se você fez isso 2 dias, 3 dias seguidos, você já fez as 40 horas da semana ou não fez? Tá, pastor, mas e daí? O que é que tem a ver? O que tem a ver é que o cara que faz 40 horas, como o Antônio Hermílio de Moraes, até terça-feira, ele vai ganhar muito mais do que o cara que faz 40 horas a semana inteira. Só que o Estado vai tomar o dinheiro dele em impostos para dar para aquele que trabalhou menos. Você está entendendo? Aí, como isso, eu falo, não, mas o pobre vai melhorar de condição, o pobre vai melhorar de vida, ou seja, o miserável está trabalhando mais. Ah, mas ele é empresário, ele é rico, mas o miserável trabalha 100 horas por semana. O outro trabalha 40, quer dizer que ele tem que ganhar igual o outro. O maior modelo do mundo de socialismo é a Suécia. É uma desgraça. Conversa com um médico sueco, nós temos aqui o Dr. Soderberg, fala com ele. Os médicos na Suécia trabalham 6 meses por ano. Sabe por quê? Se ele ganha 100 mil, nos outros 6 meses ele vai ganhar mais 100 mil, ele vai ganhar 200 mil. Só que a partir do momento que ele ganha mais do que 100 mil, o imposto dele vai para 50%. Ou seja, se ele ganhou 200 mil, no final do ano ele só ganhou 100. Então você trabalha 6 meses de graça. De graça não. Você está pagando alguém. Você entende o que eu estou falando para você? É essa face do progressismo. Não dizer não, de não recriminar. Dá um baseadozinho para o menino, gente. Deixa ele se divertir, dá uma viajada aí no além. Aí eles vão ficar aí, gente. Eles vão ficar aí na rua. Essa gente que está na rua tem pai e tem mãe, eles são filhos de alguém. Quando você pergunta, what is your name? Ezequiel.
Onde você arrumou esse nome? My mother was a teacher at the Sunday school. Minha mãe era professora da escola dominical. Meu pai era diácono da igreja. Mas os que faziam parte do comitê de educação eram do progressismo. E eles ficavam 8 horas por dia com os filhos na escola. Mas como os pais estavam prosperando, eles estavam cumprindo a obrigação deles como diáconos na igreja, no meio da semana e no fim da semana, na hora do culto, e that's it. Igreja é igreja e está lá, e nós já somos próximos, somos abençoados por Deus. A geração mergulhou. Faliu. Está aí na rua. Falida. Os pais estão sós. Você vai no McDonald's, eles vivem da aposentadoria dos Estados Unidos, de $700 por mês. Você vai no McDonald's, o velhinho está lá comendo McDonald's. E quando ele vê você e você passa por ele, e você cai na besteira de falar, good morning, and, hey, how are you? How's everything doing? Is the life good for you? A vida está boa para você? E não para mais de falar. Sabe por quê? Porque ele não tem com quem falar. Né, irmã Nilza? Tem uma velhinha lá no condomínio da irmã Nilza, não é minha sogra, não. Minha sogra já é muito velhinha. E outra, fala demais. Meu Deus. Aí elas foram lá fazer uma visita para a velhinha, né? A filha mora, parece que em Del Rey, aqui, pertinho aqui. Faz 3 anos que não vê a mãe. 3 anos. Você entende isso? É isso que essas filosofias estão trazendo para o ser humano, que é destruir o ser humano. Falam abertamente, nós precisamos destruir a família. Nós precisamos de uma sociedade incestuosa. Eu não vou explicar aqui, não. Porque nós temos criança aqui. Nós precisamos de uma sociedade incestuosa. É isso que eles estão... Gente, nós não estamos num passeio no parque, nós estamos numa guerra. Ou nós ensinamos os nossos filhos, ou nós vamos perder eles para o progressismo. Nós vamos perder para o mundo. 80% dos jovens que entravam na universidade se desviavam. Por quê? Porque eles sabiam falar língua estranha, mas não estavam prontos, preparados para enfrentar as filosofias lá fora. Eles têm perguntas capciosas que os nossos filhos não aprenderam a responder. Quando, na verdade, devia ser o contrário. Não era só 20% que voltava. Não! Os 80% tinham que trazer mais 20%. Daqueles que estavam lá na universidade. Eles tinham que ganhar muita gente para o Senhor Jesus Cristo. O mundo está em transição. As pessoas não são mais como nós as conhecíamos antes, tendo princípios morais. Eles foram abandonados. As pessoas estão fazendo de contas que são íntegras. Estão fazendo de contas que são íntegras. Me perdoe falar isso aqui. Muitos negócios e muitos crentes nas igrejas hoje, que são profissionais liberais, não estou falando de empresários, estou falando de profissionais liberais, são contratados por profissionais ou por empresários para trabalhar nas suas empresas ou para as suas empresas, como advogados, como administradores, como aqueles caras que como é que foi que o senhor foi? Auditor. Como auditores, sabe onde é que eles negociam? Numa mesa de uma boate. Muitos negócios são feitos em mesa de boate. É comum hoje em dia essas coisas acontecerem. Eles vão lá, tratam os negócios, porque ele não quer fazer na empresa, porque vai acender a curiosidade das pessoas, e o que eles têm que fazer é pegar os caras que estão lá roubando o empresário. Ou então mover uma ação contra os caras que estão fazendo não sei o quê. Então não pode ser lá, tem que ser em outro lugar. Então leva para lá. E trata do negócio, e depois o cara deixa o cartão lá com a boate e fala para os caras, fique à vontade. Isso é progressismo, isso é destruição de família. Isso é destruição do caráter humano. Gente, nós somos crentes, gente, pelo amor de Deus. Nós vamos ver tudo isso aí e ficar de braço cruzado? Deixar os nossos filhos mergulharem nessa podridão, nessa desgraça, nessa lama? Pelo amor de Deus, o que pode fazer o justo? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus.
A transição que está acontecendo é contra os princípios. As pessoas estão fazendo de conta que são íntegras, que são honestas, que são verdadeiras e não são. Elas estão brincando com o pecado, sob o risco de perder a sua salvação, a vida eterna. Elas estão dormindo debaixo do seu teto. Ou a gente começa a revestir a nossa casa, o nosso lar, da glória de Deus e do Espírito Santo. Minha oração sempre foi com os meus filhos dentro de casa: Senhor, não só acampa os teus anjos ao redor da minha casa, não. Satura a minha casa com os teus anjos. Em cada pedacinho da minha casa, entra aqui, Deus, toma conta. Entra aqui, pelo amor de Deus. Socorre! Eu não sou suficiente para guardar a minha casa, mas eu tenho que fazer a minha parte. A autoridade de Deus conferiu a mim em nome de Jesus. Eu sempre disse: aqui não. Na minha casa não, está repreendido em nome de Jesus, lá para fora. E de vez em quando chega alguém na sua casa que você acha que está meio assim, já repreende em nome de Jesus. Tem coisa que você vai parecer meio menino, que você vai parecer meio fanático. É melhor você ser menino do que ser rebelde. É melhor você ser fanático, chamado de fanático, do que inseguro. Eu já oro, você está repreendido em nome de Jesus. Todo espírito maligno, todo espírito com intenção maligna, toda obra maligna, toda seta maligna, todo veneno maligno, dá aquela porta para fora em nome de Jesus. E nem aqui no meu neighbor. Aqui no meu neighborhood o negócio é outro, em nome de Jesus. Jesus está aqui, eu estou aqui. Aqui tem santo, em nome de Jesus. Aqui demônio não pode ficar. Ele tem que sair no nome do Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que viver como crente de verdade. Não pode ficar com esse negócio de ficar brincando de crente, não. Não. E a enxurrada levando os nossos filhos. Os seus filhos já quase nem vêm para a igreja. E você acha que isso é normal? Ai, estou muito ocupado. Eu tenho um dó porque eles estão cansados. Cansado de quê, rapaz? Estão trabalhando na feira de madrugada? Estão trabalhando no mercadão lá? Estão vendendo peixe no mercado? No Ceasa, né? Não estão. Cansado nada, o descanso está aqui, em nome de Jesus, na presença do Senhor nosso Deus. Se não vem, se não puder mesmo, não tiver jeito, não vem, tá bom, tudo bem. Mas aqui, em nome de Jesus. A palavra diz, na verdade, que os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Esse ano, irmãos, que está terminando, e talvez você esteja se dando conta que você baixou um pouquinho a guarda. Que você descuidou das fronteiras dos seus olhos, da sua mente, do seu coração, da sua família, da sua casa, do seu lar. E agora o que é que dá para fazer? Ainda dá tempo. Pastor, hoje é 28? 27? Pastor, hoje é 27, tem mais 4 dias, ainda dá tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Aí você faz a conta e acha aí 24 vezes 4, né? Aí você vai ver quanto que dá isso aí, 96, né? Você ainda tem 96 horas, multiplica isso por 60, você vai ver quanto é que dá. Né? 6 × 6, 36, 6 × 9, 72, dá 5.760 horas. Olha, viu como eu fiz de cabeça? Obrigado, pastor Adriel, por usar a minha cabeça aí. Né? Dá tempo. Dá tempo de você se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu baixei a guarda. Eu não cuidei dos meus olhos. Eu não cuidei da minha mente. Eu não cuidei do meu coração. Eu deixei coisa ruim entrar no meu coração. Deus, eu não cuidei da minha família. Eu não cuidei de cercar a minha casa. Cercar a minha casa não só de oração e jejum, mas cercar a minha casa de conhecimento da palavra de Deus. De comer Bíblia na minha casa com a minha família. Eu não fiz isso, Deus. Eu baixei a guarda, Deus. Nós não estamos desamparados. Deus ainda é Deus, irmão. O Senhor Jesus Cristo ainda é o Salvador. O Espírito Santo ainda tem poder. E o crente ainda pode vencer em nome de Jesus. Nós vamos entrar em 2024 vestidos de toda a armadura de Deus. Diga amém. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lembra que nós falamos? Hoje não é a armadura de Deus. Hoje são as astutas ciladas do diabo. Tudo que eu falei aqui são as ciladas do diabo. São as astutas ciladas do diabo enganando os nossos filhos. Aquela amiguinha que é muito legal, que a sua filha se deu bem demais com ela. Olha para a sua filha e fala: você tem 12 anos e ainda? Não.
can't believe it. Não posso crer. Nós vamos estar prontos e nenhum espírito maligno vai levar pessoa nenhuma da sua família, nem da sua vida, nem dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Eles querem invalidar a palavra de Deus, mas é ela quem nos vai orientar à vitória, que nos vai levar à vitória, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso GPS. Ela fala, vai, vira à direita. Vira à esquerda, é por aqui agora. Agora você levanta, agora você ajoelha. Agora você levanta, agora você bota a cara no pó. Agora você jejua e agora você come. É o GPS de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, a orientação de Deus. Não é? Nós não vimos o progressismo crescer, mas eles não estão vendo uma coisa. O que é que eles não estão vendo? Segundo os Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Eles não estão vendo. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe uma realidade que o mundo não conhece. É o poder da comunhão do crente com Deus. Eles querem vencer o crente como eles vencem o cara lá fora na política. Eles vão por trás e compram o cara. Ou então no mundo dos negócios. Muitas pessoas que são compradores de empresas são corruptas. Não tem corrupção só nas casas de lei, não só nas casas de execução, como nos governos, e nem só nas casas de justiça. Não, tem muita corrupção nas empresas. Um pagando bola e o outro comendo bola, né? Um pagando, corrompendo para que o negócio seja bom para ele, e o outro sendo corrompido para que o negócio seja bom para ele também. Não é? O Deus deste século, eles não enxergam a verdade. O Deus deste século cegou o entendimento deles, mas Cristo é a luz do mundo. Jesus ainda liberta, ainda salva, ainda cura, ainda batiza no Espírito Santo, e ele já está às portas para nos levar para a sua glória. O Senhor Jesus disse a Pedro assim, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estava orando, pastor Jefté, e o Senhor falou comigo. Eu sempre achei, sempre falei isso, talvez você já tenha ouvido isso da minha boca. A coisa está afunilando. Não tem mais lugar para a igreja na terra. Parece que agora o nosso espaço é muito pequeno, porque é tanto pecado, que o pecado parece que se avolumou, o pecado cresceu tanto, tomou conta do mundo inteiro. O Espírito de Deus falou, ei, peraí, não. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, eu sei, se o senhor falou isso. Não, você não entendeu. Não foi o pecado que se avolumou, foi a igreja que afundou. Foi a igreja que mergulhou. Foi a igreja que cresceu e tomou espaços que antes não tinha. O pecado já estava lá. Mas hoje a igreja está lá, e quando a luz chega, ela faz com que as trevas apareçam ou desapareçam. Ela faz com que o mal apareça. Eu me lembro que uma vez eu fui com um amigo numa casa que era do pai dele, estava fechada há muito tempo. A hora que a gente abriu a porta da casa, que entrou a luminosidade, era lagartixa correndo para um lado, barata correndo para o outro, rato correndo para o outro, toda sujeira, toda desgraça desaparecendo. Por quê? Porque a luz chegou. A igreja avançou, irmão. A igreja está no mundo inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, e ela está chegando na porta do inferno, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Em nome de Jesus. A gente acha que o mundo avançou tanto que parece não ter lugar para... Não, a igreja que avançou todos esses anos. E agora nós estamos sentindo o cheiro da podridão fétida do pecado, do maligno. Por quê? Porque nós chegamos mais perto dele. Porque nós chegamos na porta dele. Sabe por que nós chegamos na porta dele? Escute o que eu vou lhe dizer. Anote o que eu vou lhe dizer em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos à porta do inferno porque nós vamos quebrar ela. Elas não vão resistir contra a igreja. Nós vamos arrancar os seus filhos de lá em nome de Jesus. Nós vamos arrancar os jovens de lá em nome de Jesus. Nós vamos arrancar os casamentos de lá. Eles estão no inferno, mas eles vão vir para o céu. Os pais vão se reconciliar. Os filhos vão ter pai e mãe de novo juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que pena que você não está aqui hoje.
Porque começa hoje. Aleluia. Nós vamos arrancar os desviados de lá. Nós vamos arrancar os perdidos de lá. Nós vamos arrancar as pessoas que precisam de perdão. E nós vamos arrancar as pessoas que precisam perdoar. O diabo levou e está no pátio dele amarrada de corrente. Mas há o poder da palavra quebra a corrente. Vai quebrar os grilhões e vai ter liberdade. O inimigo está julgado e a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. João 16:11 diz: porque já o príncipe deste mundo está julgado. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. Vamos à conclusão em nome de Jesus. Se Deus guardou a família em 2023... celebre, agradeça, se entregue a Deus para fazer a vontade dele na sua vida, mas não baixe a guarda, seja fiel, seja leal. Você sabe a diferença, né? Você sabe a diferença do fiel e do leal, né? O fiel defende a palavra, o leal defende Deus. Supondo que Deus precise de defesa, você entende? O fiel diz assim: eu sou crente, eu creio na palavra. Mas se o mundo é contra, não sei o quê, eu fico na minha. Não quero saber, o cara se arrebente para lá. O leal, não. Não. Meu Deus, você não fala não. Meu Jesus, não. Meu Jesus não é isso aí, não. Meu Jesus não é isso aí, não. Esse é o leal. Esse é o leal. Quando ele percebe a malignidade, ele se levanta. Ele fala: opa, aqui não. Esse é o leal. Ele se posiciona, não é? Leal ao Senhor Jesus, que lhe abençoou com salvação e guardou do mal. O tema das nossas primícias esse ano está aí, né? Vida vitoriosa. Não é vida derrotada. Não é vida sem Deus. É vida na presença de Deus. Mas isso não vem automaticamente. Tem que ser com dedicação, esforço, vigilância e ação. Guerra. Thank you. Leave it there, please. No pódio dos vitoriosos não tem lugar para preguiçoso, aqueles que preferem ficar em casa no dia do culto de ensino. Depois você coloca essa mensagem online, por favor. Só corta aquela parte. Não tem lugar para preguiçoso. Preguiçoso, o que você semeou, você vai colher. Sem dedicação, não é? Pessoas que não se dedicam, que não se esforçam, que ficam em casa. Aqueles que nunca se esforçam para servir a Deus. Eu trabalhei muito hoje, estou cansado. Você trabalha muito todo dia, todo mundo trabalha. O trabalho não foi feito só para você, não. Não é você que vai dar conta do trabalho do mundo inteiro, não. Não é porque eu não estou acostumado. Se acostume. Você é soldado, você está na guerra. Quando você vier para cá, você vai sair daqui descansado. A palavra de Deus renova. E ela não renova só a sua mente, a sua alma. Ela renova o seu corpo em nome de Jesus. Ela te dá novas forças em nome do Senhor Jesus. Nunca se esforçam para servir a Deus e nem aos irmãos. Não, terminou o culto, ele vai embora, não fala com ninguém, não é com nada com ninguém. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, não é nem questão de dinheiro, irmãos. Às vezes é uma companhia, uma palavra, ou é até uma carona, uma orientação. Como é que faz isso aqui? Eu cheguei agora no Brasil, não sei matricular uma criança na escola. Você sabe, você pode fazer, pode ajudar, mas... Você entende isso? Eles vão colher o amargo fruto da sua semeadura, da preguiça e da prevaricação. Preguiça. Prevaricação. Podia fazer e não fez. Ou deixou de prevaricar significa deixar de fazer o que tinha que fazer. Certo, comandante? É ou não é? Pastor Carlos entende. Isso é linguagem militar, né? É da lei, né, pastor? Mas o justo viverá da fé. 2024 é ano de fé. É ano de vitória, mas vitória sem luta é triunfo sem glória. O cara ficou milionário. É mesmo? O que ele fez? Teve uma ideia boa, ele trabalhou bastante? Não, uma herança. Casou com a gringa rica. Vitória sem luta é triunfo sem glória. Lute, batalhe,
Batalhe pela sua vida, batalhe pela sua casa, batalhe pela sua família, batalhe pela sua fé e pela fé da sua família. Não desanime, não pare. Se cansar, peça ajuda. Nós estamos juntos em nome de Jesus. Nós vamos guerrear e vencer em nome de Jesus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Happy New Year 2024. É ano de vencer em nome de Jesus, mas é ano de guerrear. Bora para cima, bora para riba em nome de Jesus. Vamos lutar na autoridade do nome de Jesus. Vamos guerrear. Crente de verdade não tem medo de cara feia, não tem medo de desafio do diabo, não. Nós temos medo de errar, nós temos medo de pecar, nós temos medo de ferir o nosso Deus, mas medo do nosso inimigo, não. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu li de novo outro dia na palavra de Deus, eu quase caí para trás. Eu dei glória a Deus, eu chorei e falei, não entendo, Deus, eu não sei como é que isso pode ser. A tua palavra está dizendo assim, eu sou o teu escudo. Como é que Deus pode ser o meu escudo? Como é que Deus pode ser aquele que me cerca, que chega na frente? A minha irmã estava contando da bagunça que teve na Assembleia Legislativa de São Paulo esses dias lá. E o pessoal fez arruaça e arrumou. Olha, estavam destruídos, estavam querendo quebrar o vidro lá para pular no plenário e pegar os deputados lá e bater e matar, sei lá, fazer o quê? Até que chegou o choque. A tropa de choque é um batalhão da Polícia Militar de São Paulo. Quando o choque chegou, veio com o escudo. Eles pegavam o escudo, a matrazinha fazia assim, ó. Pega o escudo aí, ó. O que é o escudo, pastor? A fé. O escudo da fé. E o escudo da fé, você não simplesmente vê ali como que está ali. No quartel, eu dormia de coturno quando a gente ia para o mato. Aí dormia de bota. Né? A gente dormia de farda, capacete do lado ali, dormia todo uniformizado. Quando tocava o alarme lá, você pegava a arma já e metia o capacete na cabeça e saía lá. Magrelo, feio, cabeça, um negócio. Para defender a glória do Brasil. Não é? Escudo é alguma coisa que você tem que pegar. Tomando o escudo da fé. Fé significa ação. Você tem que pegar o escudo. Você tem que ter fé. Outro dia nós vamos falar da fé, em nome de Jesus. Mas a fé vai destruindo. A fé vai demolindo. A fé vai na frente, não é? É o Senhor nosso Deus, o nosso escudo. Ele é o nosso escudo, 2024. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai guardar a sua família. Deus vai guardar os seus olhos. Deus vai guardar a sua mente. Deus vai guardar os seus passos. Deus vai guardar, Deus vai guardar, Deus vai guardar. Sabe por quê? Porque Deus quer usar, Deus quer usar, Deus quer usar. Soldado na batalha, é serviço ou cadeia? Soldado do quartel, é serviço ou cadeia? Vai para a batalha. Vai para a batalha para derrotar o inimigo. Você não vai ficar ali em cima do muro, não. Você não vai ficar ali meio lá, meio cá, não. Você não vai ficar com um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Não. Eu sou soldado de Cristo, eu estou na batalha para batalhar. O diabo que se levante, o capeta que se levante para ver, em nome de Jesus. Eu vou a ele no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para o pódio dos vitoriosos, porque nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Você não veio aqui hoje, no último dia de culto de ensino da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, para receber uma mensagem motivacional. Eu não estou lhe motivando nada. Eu estou lhe mostrando a sua responsabilidade diante de Deus. Eu estou lhe mostrando a sua responsabilidade com a sua salvação. A sua responsabilidade com a sua família. A sua responsabilidade com a sua igreja. A sua responsabilidade como crente na obra de Deus, marchando e vencendo em nome de Jesus. Hoje Jesus Cristo lhe equipa e lhe treina para realizar esta obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.